maternidade. Vamos falar sobre isso hoje, sobre todos os desejos, anseios em torno desse contexto, sobre maternidade que vamos falar no Vivências. Oi pessoal, que bom estar aqui com você de novo no nosso programa Vivências, e hoje é um programa especial, muito especial. Você que me conhece um pouco, sabe um pouco da maternidade em volta aí da minha vida, do meu contexto que eu já dividi com você. E nós estamos na semana do Dia das Mães, né? Domingo próximo é o Dia das Mães e nós precisamos conversar um pouco sobre o contexto de maternidade, desejos, sonhos, ideias que a gente tem da maternidade, frustrações que a gente tem, muitas coisas em volta desse contexto. Então, antes de mais nada, Feliz Dia das Mães para você e para todos vocês que sonham com a maternidade ou que exercem esse papel na vida de alguém, tá bom? Como eu. Você sabe, eu sonho com a maternidade, estou aí no processo, exerço maternidade na vida de algumas pessoas e é isso. Um dia de cada vez, um dia após o outro. Hoje, antes da gente começar um programa que está maravilhoso, com surpresas para você, eu quero te convidar, dia 11, sábado, vamos ter o lançamento de um novo livro que eu escrevi em coautoria com várias pessoas sobre os desafios da maternidade. E aqui, ó, eu vou mostrar para você Desafios da Maternidade, do Desejo à Realidade. Esse é um novo livro que eu escrevi em coautoria e o capítulo que eu escrevi é Quando a Maternidade se torna um sonho distante. Então, como que a gente faz para lidar com esse sonho distante ou com todas essas questões que envolve, talvez até uma autocobrança, uma cobrança do outro. Tem nesse livro aqui e outros textos maravilhosos, então o lançamento vai ser dia 11 de maio, a partir das 14h30, na Biblioteca Municipal aqui de Marília. Estarei eu falando sobre esse assunto, sobre o livro. Eu tenho a Mariana Lima, que é diretora adjunta da Endurbe, falando sobre a relação da maternidade com a vida profissional, que eu tenho certeza que você já entrou em crise por conta disso em algum momento. E teremos também a Elisandra Milan, que é fundadora da Help2 Treinamentos, que ela vai falar um pouquinho sobre primeiros socorros na maternidade, super importante, né? Quantas situações de engasgamento e de situações corriqueiras que as mães vivem em casa e precisam aí de um apoio e do mínimo de conhecimento de como lidar com essas situações. Então, ó, marca na sua agenda, que eu quero te ver lá, na Biblioteca Municipal de Marília, dia 11 de maio, próximo sábado, a partir das 14h30. A gente vai ficar lá até as 17h30, a gente vai ter um cafezinho da tarde, e eu quero muito te ver lá. E também, além do livro Desafios da Maternidade, nós teremos também disponível para você o livro Leoas, que eu também sou coautora e que eu escrevo sobre paz. Teremos disponível o livro para que você possa adquirir, possa presentear, e assim a gente pode construir conhecimentos juntos. Então, fica o convite para você, tá? Eu espero você. Falei para você que a gente teria hoje uma surpresa aqui no programa Vivências, e o programa que traz as vivências do nosso cotidiano para cá, para a gente discutir, para a gente conversar. E hoje nós temos uma convidada dentro da configuração que a gente tem aqui no nosso programa. Nós temos a Amanda, mãe, e que vai falar um pouquinho sobre a sua experiência da maternidade típica e da maternidade atípica. É muito importante, gente, porque esses dias até vi nas redes sociais um vídeo de uma mãe amamentando. E uma das coisas que eu mais queria quando eu estava grávida era poder amamentar, porque eu tinha aquele sonho daquela construção daquele vínculo com o bebê e tudo mais. E quando eu vi esse vídeo, eu vi uma mãe sofrendo nessa amamentação, uma mãe quase, desistindo desse processo. E aí me veio a ideia de trazer a maternidade real para todos nós. A maternidade típica e atípica real.
quais são de fato as dificuldades, as adversidades, os desafios, as alegrias, as tristezas. E a gente precisa, enquanto comunidade e enquanto sociedade, acolher todas as mães que vivem situações dessa maneira. Tanto situações típicas, como a Mariana vai falar com a gente, porque ela é uma mãe típica e ela lida com essa dificuldade de lidar com a maternidade e o mundo profissional, quanto outras tantas dificuldades que a gente vai aprender hoje com a Amanda sobre a maternidade atípica. Amanda, eu quero te agradecer por estar aqui no programa Vivência. Seja muito bem-vinda. É a sala da sua casa, relaxa. A gente vai bater um papo super gostoso. Muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço o convite por estar. Imagina. Amanda, primeiro lugar, que eu até separei, gente, algumas perguntinhas aqui para Amanda. Primeiro lugar, a gente queria saber, a maternidade foi um sonho para você, Amanda? Como que foi? Foi uma coisa planejada? Como que foi? Porque você é mãe típica e mãe atípica, né? Sim. Eu tenho 2 filhos, né? Eu sou mãe do Pedro, de 8 anos, e do Breno, que vai fazer 18. O meu filho atípico é o Pedro. Então, eu sempre sonhei com a maternidade, porque eu sou filha de pais separados. E a minha mãe, ela é filha única. Então, da minha parte materna, eu não tive tios e nem primos, né? Então, a maternidade, para mim, além de um sonho, é um sonho a mais, né? Eu sempre quis uma família, constituir família, sim, e ter filhos. Construir uma família, ter esses laços, eu acho que isso vem, né, da gente construir e levar um legado, né, gente, para aí a nossa história e tudo mais. E aí veio o seu primeiro filho, que é o Breno. O Breno, Isso. que é... Ele tem quantos anos hoje, Amanda? Ele vai fazer 18 em setembro. 18 anos em setembro. É um moço já. E aí vem o Breno, tudo certo, tudo tranquilo, tudo mais ou menos ali dentro do esperado, né? A maternidade, independente do filho ser típico ou atípico, ela não é simples e nem fácil. Mas quando o filho ele é típico, a gente se enquadra num padrão pré-estabelecido pela sociedade, né? E aí fica mais fácil de lidar porque você lida com o comum, né? Com as dificuldades comuns dentro da sociedade. Isso é verdade, né? Já é bem difícil, todo mundo que tem aí a construção da família e tudo mais já fala que, até hoje em dia, o pessoal fala, porque eu e o Roberto, meu esposo, nós estamos aí num processo, Wanda, de adoção. E a gente está entrando nesse processo, um processo árduo, longo, demorado. Ontem mesmo a gente teve reunião com o pessoal lá do fórum e tudo mais. E aí o pessoal fala assim, Ana, sua vida tá tão certinha, você trabalha bastante, Roberto também. O que vocês querem um problema para a cabeça de vocês? Mas é um sonho, né? É um sonho a gente ter alguém para dar esse amor todo que a gente tem, construir essa família e deixar um legado aí, quando a gente não estiver mais aqui, inclusive, né? E quando veio o Pedro, Amanda, quais foram as dificuldades e como que você vivenciou, como que você descobriu essas dificuldades do Pedro? Eu descobri a dificuldade logo de início, né? O Pedro, eu já tive alguns diagnósticos já na maternidade, de alergia alimentar. O Pedro, além do autismo, ele tem uma síndrome muito rara, chama síndrome de Sotos, que é o tipo 2 o dele ainda, que é mais raro ainda. Então, quando eu saí da maternidade, eu já saí com encaminhamento para várias especialidades médicas, né, vamos dizer assim. Então, a minha primeira tristeza foi não poder amamentar o meu filho. Eu com o peito cheio de leite, querendo pegar meu filho no colo para amamentar e não podia porque ele era extremamente alérgico à proteína do leite. Então eu não pude amamentar. Já foi minha primeira, assim, minha primeira barreira foi não poder alimentar o meu filho, que eu acho que é o natural, né, de uma mãe, e eu tive que interromper essa etapa logo na maternidade. Você sabe, Amanda, que quando o Nicolas nasceu, eu tive a gravidez e ele nasceu em 2003, né? E aí a gente levou a gravidez até as 28 semanas, eu sou lúpica, tive que interromper a gravidez e tudo mais. E quando eu interrompo a gravidez, o meu peito também fica cheio de leite. E aí o médico fala pra mim, Ana, você tem a possibilidade de tirar o leite para amamentar ou não.
né? Sim. Porque ele faleceu depois de 4 dias, tal. Então você pode doar o leite para o banco de leite, mas quanto mais você tirar, mais produção de leite você vai ter. Então foi muito difícil eu ter que decidir em um determinado momento não parar de tirar o leite, deixar empedrar, deixar as coisas acontecerem dessa maneira. E aquele sonho também, né, de amamentar e tudo mais ser interrompido. E eu quero dizer para você que tem alguns sonhos interrompidos na sua vida, que a gente precisa ampliar o olhar. Se eu fico focada na falta que o neném me faz, ou na falta que a maternidade biológica me faz, Sim. eu não vivo, né? Então, se você tem a sua dificuldade, seja dentro da maternidade, seja em outras questões, amplie o seu olhar. O que é isso, Ana? Vamos pensar em outras coisas além do seu problema. Não só no problema, porque às vezes, né, Amanda, a gente não consegue resolver. Eu não consigo, assim, eu tenho dificuldade, eu não consigo ter esses filhos biológicos. Ontem, a gente conversando no fórum, para o perfil que a gente tem de criança, que a gente escolhe um perfil também, se você não sabe, é uma situação complexa também você partir para a adoção nesse quesito de você, sabe, preencher um perfil e tudo mais. E Roberto me ajudou muito, é meu parceiraço, meu marido, nesse sentido, em vários sentidos, graças a Deus. Então, para o nosso perfil, a nossa fila de espera está de 8 anos. Nossa. Eu tenho 43 anos. Então, assim, eu nem penso, viu, gente? Nem penso nisso. Vamos lá, vamos esperar, vamos entregar para o Senhor, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Então, é muito difícil quando você está diante de situações. Então, volto a te dizer, amplie o seu olhar. Pense em outras coisas, em coisas boas, em ganhos que vocês têm, em possibilidades de tratamento e outras coisas, para que a gente consiga, né, Amanda, consiga continuar vivendo com uma vida feliz, uma vida abundante, né? A primeira dificuldade foi essa questão da amamentação. Sim, a primeira dificuldade, assim, que eu me recordo em relação à maternidade atípica foi a alimentação. E o Pedro teve vários diagnósticos, né, seguidos. O Pedro teve várias intercorrências cirúrgicas, várias internações. Ele teve hidrocefalia, ele teve, assim, chegou um momento que eu falava assim, Senhor, segura na minha mão e me dê força para caminhar, porque eu não sei o que tá por vir mais, né, porque toda hora era uma coisa diferente. Então, assim, lidar com os diagnósticos iniciais, para mim, foi uma dificuldade importante, porque a gente sonha em ser mãe de uma criança atípica, né? Ninguém sonha em gerar um filho atípico. E quando chega, é o desconhecido, né? Você lida com o novo, com o desconhecido, é uma incógnita. E aí dá um pouco de medo, né? Dá um pouco de medo porque vale agora, o que eu faço? Exatamente. Eu imagino, e aí que entra algo muito importante, que eu acho que a gente tem que levantar a bandeira aqui do que a gente já tem e que a gente possa movimentar a comunidade, a sociedade para isso, que é a rede de apoio, né? Sim. A gente tem rede de apoio intrafamiliar, dentro da nossa família, e a gente precisa olhar para a nossa vida e a gente ser rede de apoio para o outro. Porque muitas vezes, né, Amanda, a gente precisa de rede de apoio, a gente quer rede de apoio, mas às vezes a gente também não se percebe enquanto rede de apoio das pessoas, porque a gente também pode ser rede de apoio, né, para as pessoas, acolher, dar o ouvido. Ana, eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer? Ouça. Existe um conceito dentro da psicologia que é a escuta ativa. E não tem nada mais mirabolante do que você escutar o outro com interesse. Sabe, porque hoje as pessoas estão escutando a gente querendo dar soluções rápidas. E vamos que a gente tem que fazer outras coisas. Não, escute o seu familiar ou o seu amigo, a pessoa que precisa de rede de apoio sua, com interesse. Mesmo que for para você falar no final, olha, eu não sei o que eu posso fazer, mas eu estou aqui. Para pelo menos a gente tomar um café aqui em casa junto. Pelo menos a gente comer um pão aqui junto. Pelo menos a gente, sei lá, bater um papo, assistir um filme junto. Mas a gente pode ser essa rede de apoio para o outro também. E Amanda, traz pra gente um pouquinho da rede de apoio que você teve em relação ao Pedro. Quantos anos o Pedro está hoje? Hoje o Pedro está com 8 anos, né? Ele evoluiu muito em relação ao nascimento. E assim,
a minha rede de apoio, eu não tive rede de apoio familiar, né? Porque, como eu havia comentado, a minha mãe, ela é filha única, então, e eu sou filha de pais separados. Então, eu não tive familiar para que eu pudesse recorrer, né? E aí, eu fui acolhida por um grupo de mães de crianças com deficiência. É uma associação que ela existe em Marília, chama Associação Anjos Guerreiros, e através dessa associação eu consegui me sentir à vontade para conversar abertamente sobre as dificuldades que eu estava enfrentando, porque tinha outras mães que estavam enfrentando as mesmas dificuldades que eu naquele momento. Então, a minha principal rede de apoio foi essa associação em Marília e essas mães queridas que eu amo tanto e que me acolheram de todo o coração. Nossa, que maravilha saber que a gente tem uma associação aqui em Marília, Anjos Guerreiros. Anjos Guerreiros. Depois a gente vai deixar no GC contato deles, tá, Amanda? Contato, como que você acha esses anjos guerreiros de fato, e fala um pouquinho como que funciona, praticamente, né, como que a associação funciona, o que as pessoas podem encontrar ali, ou também se pessoas voluntárias de alguma forma podem contribuir com a associação. Sim, a Associação Anjos Guerreiros, ela é formada por mães, né? A maioria das pessoas que estão no grupo são mães de pessoas com deficiência, crianças e adultos, ou algum familiar próximo que acolheu aquele ente com deficiência e precisa seguir com os cuidados. Através da associação, a gente consegue informações, acolhimento e orientações para poder buscar, né, ajuda para aquela necessidade específica que a deficiência traz. Então, a gente compartilha ali orientações jurídicas, às vezes tem um parque acessível, tem um lugar bacana que dá para você ir se socializar com seu filho, a gente compartilha no grupo. Alguma intercorrência de saúde que está acontecendo naquele momento e às vezes a família não consegue chegar até o médico, às vezes até o médico que atende não está capacitado com aquela deficiência, então tem uma mãe que entende, fala, olha, faça dessa forma, você não precisa expor o seu filho num pronto atendimento, você consegue resolver de casa. Então, através desse é um grupo de WhatsApp, né, na verdade, a gente consegue compartilhar emoções, sentimentos, necessidades, palavras de conforto, e ali a gente se acolhe, porque acontece às vezes de uma mãe não receber do município, às vezes, um remédio, e ali a outra mãe tem uma dose extra, consegue dividir com o outro. Então, realmente é uma rede de apoio muito importante essa associação. Gente, que maravilha saber que a gente tem uma associação e pessoas que se reúnem para fazer esse tipo de apoio, fazer esse tipo de bem um para o outro. E falar é organizador, né? A gente sentar num virtual que seja, né? Numa roda virtual, e a gente compartilhar dos nossos problemas. Quando a gente fala, nós somos os primeiros que ouvimos. E a gente consegue até se reorganizar o nosso pensamento e tudo mais. Muito legal. Procure essa associação você também, né? Entre em contato, não fique sozinho, não se isole, né? Família, mães, não se isolem nessas dificuldades, sabe? Quando eu descobri o lúpus lá atrás, em 97, a gente não sabia direito o que era o lúpus e eu fiquei com muito medo, fiquei com medo de morrer, gente, fiquei com medo, né? E aí, na época, tinha um grupo aqui no HC também que me dava um apoio nesse sentido. Até hoje eu tenho contato com um ou com outro, que a gente conseguiu trocar informações. E hoje, assim, eu consigo aceitar a doença de uma forma, né, diferente, por conta de orientações, muitas vezes, né, Amanda, que a gente tem e que a gente não tem em outro lugar. É muito importante a gente ter a orientação de quem vive o problema. Tem muita gente querendo dar solução para os nossos problemas. Mas a gente precisa de pessoas que vivem, esse programa é vivências, então de que vivem de fato essa realidade. Amanda, quais são as dicas que você pode dar para as mães? E depois eu queria até que você falasse, a gente conversou aqui em off um pouquinho da cannabis e tudo mais, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Mas quais as dicas que você dá para as mães em situações parecidas com a sua? Olha,
uma palavra que eu gostaria de deixar para as mães em relação a isso é que aceitem, sabe? O amor da mãe, né, ele é incondicional. Do pai também, né, do irmão também, mas o da mãe, ele é incondicional. A mãe por um filho, ela faz coisas inimagináveis. Então, a partir do momento que a mãe aceita o diagnóstico e ela entende o que está acontecendo com a saúde do filho, não tem mais barreiras a partir dali. Então, quando meu filho nasceu, que eu entendi a necessidade dele, eu pausei a minha vida para me doar e me dedicar a viver a vida dele naquele momento integralmente. E hoje eu colho os frutos, né, dessa doação, que hoje o meu filho está muito bem. Então, eu vejo o quanto foi importante naquele momento, mesmo sem rede de apoio familiar, mesmo sem condições financeiras, mesmo desempregada, mesmo com muitos problemas que eu tive, eu não desisti em nenhum momento. Eu dobrava meu joelho, eu orava, pedia para Deus me dar discernimento, segurar minhas mãos e caminhar comigo, e eu consegui. Que maravilha! Ai, que lindo você falar isso, sabe por quê? Porque a Amanda, de alguma forma, ela traz alguns conceitos que a gente trabalha aqui. Conceito de aceitação, né, das nossas dificuldades, porque o que a gente consegue mudar, ok, vamos, a gente muda. O que a gente não consegue mudar, a gente precisa aceitar. Então, o conceito de aceitação. Amanda traz o conceito de mindfulness, que é atenção plena no momento presente. Amanda deixou tudo para cuidar do filho naquele momento. Sim. Então, entender que às vezes é um momento de pausa, né? Às vezes a gente não dá para levar tudo ao mesmo tempo. Então, é um momento de pausa. Então, a Amanda, ela olhou para essas necessidades. A Amanda trouxe um outro conceito de espiritualidade, independente da sua religião. A gente precisa se conectar com o nosso sagrado. Sim. Porque nós somos biopsicossocial espiritual. Falei no programa anterior, somos biopsicossocial espiritual. Então, dentro da sua espiritualidade, se conecte. Porque a espiritualidade, ela traz esse olhar completo, essa completude, essa paz para nós. Então, a aceitação, o mindfulness, a atenção no momento presente, a espiritualidade, são coisas que te fez prosseguir, né, Amanda? Que te fez continuar, Sim. né? Foi o que me deu força para caminhar. Ótimo, que bom. Sobre a cannabis que a gente estava até conversando, né, em off, traz um pouquinho para a gente do que você tem aí dentro desse contexto, do que suas conexões em relação a isso hoje. Então, quando o Pedro nasceu, que ele teve várias intercorrências de saúde, que alguns remédios não supriam. Então, eu descobri a terapia canábica quando o Pedro tinha ainda 2 anos de idade. Foi através de uma amiga, que ela é presidente da Associação Anjos Guerreiros, ela é vice-presidente de uma associação canábica que existe em Marília, chama Associação Canábica Maria Flor. Então, através da Cláudia Marim, eu descobri, né, eu conheci a terapia canábica e eu comecei a dar o remédio para o meu filho. Eu dava escondido, porque a minha família ela é conservadora e ela não aceitaria, né? Então eu comecei a dar escondido e eu só contei depois que começou a aparecer os resultados. Então, como eu não tinha aonde levar o meu filho para brincar, aonde levar o meu filho para vivenciar momentos e vivências de uma criança típica, né? Porque não tem como levar o meu filho no parquinho. O meu filho brincava na fisioterapia. Então, através da Associação Canábica Maria Flor, eu comecei a levar o meu filho nas terapias integrativas, eu comecei a levar meu filho na sede de campo, na fazenda, um lugar que eu fui muito bem acolhida, um remédio que eles fazem, que o meu filho começou a apresentar resultados, e eu comecei a dividir o meu amor pelo Pedro com essa associação, porque eles acolhem sem olhar quem você é. Eles me acolheram de braços abertos, não queriam saber do meu passado, meu histórico, de onde eu vim, o que eu tenho. Então, eu levava o Pedro para fazer as terapias e eu tinha 1 minuto para respirar. E eu comecei a dar a cannabis medicinal para ele, ele começou a se desenvolver, a focar, a prestar atenção no que estava acontecendo. E ali eu comecei a ter um pouco de tempo para me olhar.
eu comecei a me resgatar de novo. E foi através dessas vivências que eu me voluntariei na associação para poder ajudar outras famílias também, né? E aí, como a Cláudia é presidente do Anjos Guerreiros e é vice-presidente da Associação Canábica Maria Flor, criou-se um elo, né? Então, as crianças com deficiência que não têm acesso à medicação correta, que não são assistidas pelo poder público e precisavam do remédio, começaram a ser assistidos pela associação também. E ali formou-se uma corrente, né? É uma corrente de mães, uma dando a mão para a outra e se ajudando através dos projetos que a gente constrói em Marília. Que maravilha, né, Amanda? Que bom, gente. Reforçando, a gente tem esse grupo que a gente vai deixar aqui o contato para vocês, para você também se identificar e procurar ajuda, procurá-los para que vocês consigam construir esses conhecimentos, essas vivências. Amanda, eu quero te agradecer muito. Não sei se você quer deixar algum agradecimento especial agora. Quero agradecer a sua presença aqui no Vivências. E assim, é muito importante a gente trazer a real vivência aqui para vocês, a gente desmistificar, desromantizar algumas coisas, né? E trazer a realidade, porque a gente só consegue resolver problemas e avançar em ganhos quando a gente trabalha com dados concretos e com realidade. Então, Amanda, se você quiser deixar algum agradecimento aqui, fique à vontade. Quero agradecer o convite e a oportunidade por estar aqui, sendo acolhida por você nesse momento. Gostaria também de falar para as mães que não desistam. A maternidade, ela não é fácil, ela não é simples, mas ela é, assim, sem palavras para dizer a grandiosidade do amor que nasce dentro de uma mulher a partir do momento que ela se torna mãe. É mágico. Então, feliz Dia das Mães. Maravilha, feliz Dia das Mães para você, Amanda. Feliz Dia das Mães para todas as mães, típicas, atípicas, biológicas, afetivas, enfim, todas as pessoas que exercem esse papel de mãe e que possamos, de fato, deixar os preconceitos de lado e a gente, sabe, entrar na maternidade se você tem esse sonho. Hoje muitas pessoas falam, não faça isso, não, porque o mundo está mal, o mundo está cruel, mas você tem esse sonho, deixa florescer esse sonho, porque existem vidas que precisam, né, de pessoas cuidadoras, que é o dom da maternidade. Quero agradecer você, Amanda, também por estar aqui, agradecer a associação, agradecer a todas as mães que de uma forma ou outra nos traz conhecimento, descortina muitas coisas para todos nós, e é sobre isso, gente, trazer as vivências aqui para vocês. E eu não podia também deixar de agradecer o nosso apoiador, a empresa Via d'Água Distribuidora de água aqui em Marília, que fica no Paraty, ali atrás do Poço da Ilha. Então, se você precisa de água na sua casa, liga 998-906724. O pessoal tem água assim, ó, de copinho, tem água de garrafinha, galão 20 litros, 10 litros e ó, tudo que você precisar, liga, manda uma mensagem no WhatsApp, que o pessoal ali está pronto para te atender. Muito obrigada por estar aqui, por estar comigo. Lembrando do nosso lançamento, tá? Do livro Desafios da Maternidade, quando a maternidade se torna um sonho distante, que é o meu capítulo na Biblioteca Municipal, próximo dia 11 de maio, a partir das 14h30. Eu quero te convidar para vir tomar um café da tarde comigo, com a Mariana Lima, com a Elisandra Milan, que a gente vai falar sobre maternidade de uma forma real. Grande beijo para você, fique com Deus e a gente se vê na semana que vem.